Sejam muito bem-vindos a quem acompanha a gente aqui em mais um áudio do canal Psi em Áudio. É um prazer estar aqui de novo. E eu tô muito animada porque hoje a gente chega na aula 14 do nosso curso completo de Neuropsicologia Forense. O tema de hoje é fascinante, a gente vai falar sobre psicoses orgânicas. Um tema essencial, viu? Especialmente para quem está na área. Com certeza. A gente vai desvendar como problemas médicos cotidianos podem alterar completamente a mente, gerando alucinações, e como isso impacta o direito. Mas, antes de a gente mergulhar nesse conteúdo, eu tenho um aviso super legal e importante para quem está ouvindo. Opa, novidade boa, né? Novidade incrível. Agora o canal Psi em Áudio tem um clube exclusivo, que é o Clube Psi. É um espaço com cursos de aprofundamento na área de psicologia que estão disponíveis direto na nossa área de membros aqui no YouTube. Um material de altíssimo nível. Exato. E esses cursos completos são exclusivos para os membros. É só clicar no botão Seja Membro aí na tela para ter acesso a um valor de conteúdo gigantesco por um preço muito baixo. Ajuda demais na jornada acadêmica e profissional de quem acompanha a gente. Vale muito a pena conferir. Com certeza. Então, voltando para o nosso mergulho profundo de hoje, a gente está aqui para destrinchar essa base fisiológica das psicoses, né? E os materiais que a gente tem na mesa hoje, nossa, eles contam uma história meio assustadora, tipo, de que uma paranoia pode vir de uma falta de vitamina. É, exatamente. Sabe aquela ideia super clássica de que os problemas da mente são coisas, tipo, puramente abstratas? Aquela visão de que um delírio ou uma paranoia nascem exclusivamente de um trauma profundo ou da complexidade do inconsciente, né? É uma visão bem comum. Pois é uma visão bem comum. Pois é, reconfortante de certa forma, porque mantém a mente num pedestal, super separada da biologia bruta do corpo. Mas olha... Essa é a grande quebra de paradigma que a literatura médica traz hoje em dia, sabe? A gente foi muito condicionado a separar o corpo e a mente em caixas diferentes. Tipo, se o estômago dói é físico, se a pessoa ouve vozes é mental. Perfeita, bem isso. Só que o conceito das chamadas psicoses secundárias, que era o que o pessoal antigamente chamava de psicoses orgânicas, simplesmente destrói esse muro. A biologia e a mente dividem a mesma sala de máquinas. Nossa, e quando uma engrenagem física quebra ali, o psicológico entra em colapso junto, né? Totalmente. Mas, para quem está estudando, é fundamental limpar o terreno conceitual primeiro. Historicamente, tinha aquela divisão rígida entre problema orgânico e problema funcional. Ah, sim. O orgânico era aquele que o médico fazia um raio-x ou abria o cérebro e via, sei lá, um tumor gigantesco ali. Isso, tinha uma causa anatômica clara. Do outro lado, existiam as psicoses chamadas de funcionais, tipo a esquizofrenia. Eles davam esse nome porque, na época, o cérebro parecia fisicamente intacto, mas a função dele estava alterada. E como eles não achavam nada no microscópio da época, eles meio que assumiam que o problema era puramente emocional, né? Exato. E isso gerou um erro histórico brutal. Chegaram a criar teorias muito trágicas no século XX, tipo a ideia da mãe esquizofrenogênica. Nossa, eu li sobre isso, é bizarro. É absurdo. A comunidade médica literalmente culpava a criação dos pais pelo surgimento da esquizofrenia nos filhos, como se fosse puramente um fator psicológico. Gente, isso é de uma crueldade sem tamanho. É culpar a família por algo incontrolável. Fazendo uma analogia do dia a dia, é como se a gente olhasse para um computador que está travando a tela e dissesse que é um erro puramente de software, funcional, porque quem digitou fez um trabalho ruim. Uma ótima analogia. Sendo que, na verdade, tem componentes do hardware lá dentro derretendo. A diferença é que, hoje em dia, a gente consegue apontar qual fio do hardware arrebentou, né? Perfeito. E a biologia atual vai além. Mesmo nas doenças como a esquizofrenia, o hardware tem falhas, sim, só que são microscópicas. Hoje, com a neuroimagem, a gente vê perda de massa cinzenta, alterações nos lobos temporais. Ou seja, no fim das contas, tem uma base biológica também. Tem. Por isso, a nomenclatura de orgânico versus funcional está caindo por terra. É tudo orgânico em algum grau. O que a gente usa agora, e isso é dica de ouro para provas e concursos, é dividir em psicoses primárias e psicoses secundárias.
primárias sendo as clássicas, tipo esquizofrenia, e secundárias sendo as causadas por doenças externas, certo? Exatamente. O nosso foco hoje são as secundárias. O cérebro sofreu um curto-circuito agudo causado por uma doença médica geral. E as fontes dividem essas causas didaticamente em 4 grandes grupos. Legal, vamos listar de onde vêm esses curtos-circuitos, então. Começando pela parte química e nutricional. Como é que um problema de metabolismo vira uma alucinação? Então, o cérebro consome tipo 20% da nossa energia toda. Qualquer flutuação de nutriente afeta ele. O exemplo mais clássico de psicose secundária metabólica é a deficiência de vitamina B12. Cara, isso pra mim é muito louco. A gente associa falta de B12 com um cansaço, uma anemia, né? Como que isso faz a pessoa delirar? A ponte para isso é a bainha de mielina. A B12 é essencial para manter essa bainha, que é a gordura que encapa os nossos nervos. Pensa nos neurônios como fios elétricos. Tá, e a mielina é o plástico em volta do fio. Isso. Se falta vitamina, a mielina degrada. O fio fica desencapado, e aí os impulsos elétricos perdem a sincronia, começam a vazar. O cérebro recebe essa tempestade de ruídos elétricos desorganizados e tenta dar um sentido para isso. E aí ele cria imagens ou paranoias para tentar explicar essa confusão interna toda. Caramba! Pois é. Em idosos, às vezes por má absorção no estômago, isso se manifesta quase que exclusivamente como um quadro psicótico. Sério? Nossa, muda toda a perspectiva do atendimento. Total. Outro exemplo metabólico são os distúrbios da tireoide. Tanto o hiper quanto o hipotireoidismo afetam a atenção e causam até quadros de mania e psicose. Aham. E eu vi nos materiais um negócio muito peculiar chamado doença de Wilson, que é o lance do cobre, né? Isso. A doença de Wilson é uma falha genética em que o fígado não consegue excretar o cobre. Então ele se acumula e viaja para o cérebro. E vai literalmente enferrujando tudo por lá. Exato. Ele gera estresse oxidativo e mata os neurônios, principalmente nos gânglios da base. Isso gera sintomas motores, tipo Parkinson, mas também causa delírios e uma euforia totalmente inadequada logo no começo. Assustador pensar que um acúmulo de mineral faz isso. Mas indo para o segundo grupo das causas, que são as doenças internas, autoimunes e infecciosas, quando o sistema imunológico pira, tipo no lúpus, o que rola? O lúpus eritematoso sistêmico é super estudado nessa área. O corpo produz anticorpos contra ele mesmo, e se esses anticorpos atacam os pequenos vasos sanguíneos do cérebro, ocorre a vasculite. Os vasos inflamam e falta oxigênio no cérebro, é isso. Basicamente, a inflamação reduz o espaço do sangue. A pessoa pode desenvolver o que a gente chama de psicose lúpica, que às vezes é um dos primeiros sinais da doença. Caramba! E do lado das infecções? A gente leu sobre a neurosífilis, que lotava hospitais psiquiátricos em 1900, e tem também aquele lance da toxoplasmose, né? A toxoplasmose é fascinante e perturbadora. É transmitida pelo Toxoplasma gondii, muitas vezes por contato com fezes de gatos ou carne mal passada. Sim, eu fiquei chocada com isso. O parasita vai para o cérebro do rato e faz ele perder o medo de gato para ser comido e o ciclo continuar. Bizarro. É manipulação química pura. Ele altera a via de dopamina do rato. E quando infecta o ser humano, que é um hospedeiro acidental, o parasita forma cistos no cérebro. E isso afeta a nossa dopamina também? Sim. Em algumas pessoas causa uma inflamação crônica e desregula a dopamina, aumentando significativamente o risco de episódios psicóticos. Nossa, e a dopamina desregulada é a mesma base química da esquizofrenia, né? Faz muito sentido. Muito. E é microscópico. Gente, antes da gente passar para o terceiro grupo de causas, eu vou fazer uma pausa rapidinha aqui no nosso fluxo. Claro, manda bala. Pessoal, se a aula está sendo útil, se está ajudando nos estudos, por favor, curtam o conteúdo aqui no canal. E pega o link e compartilha nos grupos de WhatsApp da faculdade, nos grupos de estudos de psicologia. Ajuda a gente a alcançar e a ajudar mais pessoas nessa jornada acadêmica. E se alguém quiser aprofundar os estudos, não esquece que tem sugestões de bibliografia completas aqui na descrição do áudio, tá bom? Isso aí, material de primeira lá na descrição. Então, voltando. A gente falou de falhas metabólicas e infecções. O terceiro grupo são os transtornos neurológicos diretos, né? Traumatismo crânioencefálico, epilepsia e tumores. Isso. E o detalhe vital aqui
é a localização. Um tumor nos lobos temporais do cérebro, ali na lateral da cabeça, é mestre em simular psicose. E o lobo temporal processa audição, visão, emoção. Aí o tumor cresce, esmaga os neurônios ali e eles começam a disparar sinais caóticos. Exatamente. O paciente pode começar a sentir um cheiro muito forte, tipo borracha queimada, ou ver vultos. Ah, entendi. É por isso que psicoses orgânicas têm muita alucinação visual e olfativa. E a esquizofrenia primária é mais auditiva, com aquelas vozes persecutórias, né? Excelente observação, é isso mesmo. É uma baita pista clínica. E o quarto grupo, só para a gente fechar as causas, são as intoxicações e iatrogênias. Iatrogênia é o dano causado por tratamento médico, tipo excesso de corticoide, certo? Correto. O uso de glicocorticoides em altas doses pode causar sintomas neuropsiquiátricos graves em cerca de 6% dos pacientes. O cérebro tem muitos receptores para cortisol e os corticoides sintéticos superestimulam essa rede. É como colocar o motor para rodar no máximo até fundir. E aí a pessoa entra num estado de paranoia. Fora as intoxicações por agrotóxicos, remédios para Parkinson. Anfetaminas, metais pesados, exatamente. Tá, a gente mapeou os vilões. Mas eu tenho uma dúvida crítica aqui. Tipo, se chega alguém no pronto-socorro hoje com alucinação, paranoia total, como que o psicólogo ou o médico sabe que não é o primeiro surto de esquizofrenia, e sim uma falta de vitamina ou uma toxoplasmose? Onde a gente traça a linha? A regra de ouro na emergência é: todo primeiro episódio psicótico deve ser considerado orgânico até que se prove o contrário. O médico nunca pode só olhar para o sintoma e fechar o laudo de esquizofrenia. Tem que fazer o trabalho de detetive no corpo físico primeiro. Isso. Pede hemograma, função da tireoide, testes de HIV, sífilis, que é o VDRL, dosagem de B12, e exames de imagem, como tomografia e ressonância. Só depois que varre tudo isso e dá negativo é que pende para uma psicose primária. Mas e o neuropsicólogo nessa história? Qual o papel dele na avaliação se os exames de sangue já mostraram a doença? O médico acha a causa física, a lesão, mas a avaliação neuropsicológica é crucial porque ela vai rastrear os prejuízos específicos. Ela mede se a atenção caiu, se a memória falha, como está a cognição social e a linguagem. Ah, quantifica o tamanho do estrago funcional, né? Perfeito, e ajuda muito no diagnóstico diferencial. Aliás, tem um alerta de ouro aqui para quem faz concurso. A diferença entre psicose orgânica e o delírium. Ah, sim, delírium, que muitas vezes o pessoal confunde. Qual que é a diferença técnica? No delírium, o sintoma principal é a alteração do nível de consciência. A pessoa fica confusa, letárgica ou agitada em relação ao ambiente. A atenção oscila muito. A consciência em si está corrompida, fica piscando e apagando. E na psicose? Na psicose e na esquizofrenia, o nível de consciência e a inteligência basal estão preservados. A pessoa está alerta, acesa, sabe que dia é hoje, mas o juízo de realidade está quebrado. Nossa, muito boa essa divisão. A tela está ligada na psicose, mas rodando o software errado. Basicamente isso. Maravilha! Agora fazendo a ponte para o cenário forense. Quando o cérebro vai a julgamento, as fontes detalham como essas patologias afetam as varas do direito. Vamos começar pela área trabalhista e previdenciária. Claro. Imagina um caso de intoxicação por agrotóxico ou metal pesado numa fábrica. Certo. A perícia neuropsicológica precisa determinar quais substâncias a pessoa manejou e se isso gerou uma encefalopatia tóxica. O teste vai mostrar se o dano cognitivo justifica um afastamento ou uma aposentadoria. Isso garante que a pessoa não fique desamparada por um dano invisível, mas bem real. E na área civil, aqueles casos de interdição? A interdição acontece quando o sujeito perde a capacidade de autodeterminação. Imagina alguém com demência vascular ou psicose por abuso crônico de substâncias, a pessoa não consegue mais gerir finanças ou assinar contratos. Aí a avaliação neuropsicológica mede o tamanho desse dano para subsidiar a decisão do juiz de passar o controle da vida dela para um curador, né? Exato. O juiz precisa dessa métrica técnica. Mas a arena mais tensa é a área criminal, a penal, a questão da inimputabilidade. Tipo, se um crime ocorre durante um surto psicótico secundário. Sim, a justiça pergunta, no momento do crime,
A pessoa tinha capacidade de entendimento e autodeterminação se o surto foi causado por um quadro orgânico agudo involuntário, como um tumor no lobo temporal que fez ela ter uma alucinação e agredir alguém. Ela não estava no controle das próprias ações. Isso. Ela pode ser considerada inimputável, o foco passa a ser medida de segurança e tratamento, não prisão. E o mais interessante, se o tumor for removido cirurgicamente e ela se curar, isso altera a periculosidade. A medida de segurança precisa ser reavaliada. Caramba, mas me diz uma coisa, isso é um desafio que eu fiquei pensando muito. E se a pessoa estiver mentindo para se safar da cadeia ou para ganhar o benefício lá do INSS? Como a neuropsicologia forense pega o simulador no pulo? O malingering, a simulação, tem que ser sempre considerada no contexto forense. O sujeito simulador acha que é fácil fingir amnésia ou finge uns sintomas muito exagerados que não batem com a lesão orgânica. Porque eles baseiam o delírio no que viram em filmes e não na neuroanatomia real, né? Exatamente. É comum o indivíduo ter um traço antissocial e buscar um ganho externo óbvio. Mas a bateria neuropsicológica demora horas. O neuropsicólogo analisa discrepâncias comportamentais nos testes, porque é extremamente difícil manter a farsa e simular falhas cognitivas específicas de forma consistente por tanto tempo. A energia da mentira acaba antes do teste terminar. Incrível. Bom, a gente andou por muita coisa hoje. Vamos dar um resumão, um reforço do aprendizado principal para quem está nos ouvindo? Perfeito. Vamos lá. A gente viu que a velha divisão entre orgânico e funcional ficou no passado. Tudo tem uma base orgânica, só muda se é primário ou secundário. A gente compreendeu que psicoses secundárias podem ser desencadeadas por tireoide, falta de vitamina B12, lúpus, toxoplasmose, tumores e até excesso de corticoides. E que o detetive neuropsicológico forense usa tudo isso para avaliar como essas quebras orgânicas no cérebro afetam a responsabilidade penal, civil e trabalhista das pessoas. Exatamente. E para fechar, eu queria que você deixasse uma reflexão, um pensamento mais provocativo para o pessoal que acompanhou a gente até aqui. Bom, a reflexão é profunda. Pense no seguinte: se a linha entre o corpo e a mente é tão frágil que uma simples deficiência vitamínica ou uma infecção por toxoplasmose pode nos desconectar completamente da realidade e nos levar a cometer atos impensáveis... Atos que a gente não controlou de verdade, né? Pois é, até que ponto nós somos os verdadeiros donos das nossas ações? Fica a reflexão sobre o que realmente significa o livre-arbítrio diante de toda essa química cerebral implacável. Nossa... É angustiante, mas fascinante pensar que a gente não está no volante 100% do tempo. Pessoal, quem curtiu essa viagem, não esquece de seguir o canal Psi em Áudio para não perder os próximos conteúdos de psicologia. Vem muita coisa boa pela frente. Sim, e reforço aqui o meu convite bem caloroso, venha fazer parte do Clube Psi, torne-se membro do canal, clica aí no botão e garanta seu acesso ao nosso acervo de cursos profundos e exclusivos. Vai acelerar muito a sua carreira, com toda certeza. Um abração para todo mundo e até a próxima aula. Um abraço, pessoal. Até a próxima.